Olá, pessoal. Eu sou a fisioterapeuta Samara Helena. Eu tenho esse canal onde eu falo um pouquinho do universo da fisioterapia de modo geral, mas principalmente da fisioterapia neurofuncional, da minha rotina do dia a dia de trabalho, estudos em casa e de estudos. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês, de uma forma bem breve, algumas avaliações ou perguntas que eu considero serem importantes da gente fazer na primeira avaliação de pacientes que tiveram um AVC. Então, para algumas pessoas vão ser algumas perguntas básicas, alguns instrumentos de avaliação que já estão acostumados, para outros pode ser uma coisa nova. Então, eu peço que você fique até o final desse vídeo e depois comente se vocês estão acostumados a fazer esse tipo de pergunta e se tem alguma coisa a acrescentar para ajudar os nossos outros colegas. Então, se você considera que além disso que eu falei, tem mais algumas coisas que você considera importante, deixa nos comentários para a gente ir se ajudando, tá bom? Então, o básico, né, gente? Todo mundo pergunta nome, idade. Eu acho importante a gente também colocar o sexo, a profissão da pessoa, qual o estado atual, se a pessoa já está aposentada, se continua trabalhando, se tem auxílio do governo. Isso até mesmo para na hora que a gente vai fazer relatórios, igual, para que eu tenho que saber se a pessoa está recebendo auxílio atualmente? Às vezes, um parecer que você vai fazer, um relatório, é uma informação que pode fazer diferença para o paciente. Eu também gosto de perguntar se tem outros diagnósticos clínicos, quais médicos acompanham esse paciente, de quais especialidades. Se o paciente tiver o contato desses médicos, eu também acho importante colocar na ficha de avaliação. Gente, tô com uma colinha aqui para não esquecer de nada, hein? O principal de tudo que norteia o nosso tratamento. Qual a queixa principal do paciente? Nisso, eu aprendi na faculdade a colocar exatamente como o paciente fala. Então, tem paciente que chega pra gente e fala: eu quero voltar a correr. Então, a gente coloca, entre aspas, voltar a correr, que é a queixa principal do paciente. Se é possível ou não da gente alcançar esse objetivo, o que a gente tem que fazer, o passo a passo, o plano de tratamento, isso a gente vai definir depois. Mas sempre coloca qual a queixa principal do próprio paciente. Quando é um paciente mais grave, eu acho também importante colocar qual que é a queixa principal dos familiares e cuidadores. Por quê? Às vezes, um paciente acamado, com um prognóstico de progressão, não falando de um AVC, mas, por exemplo, de um Alzheimer, um paciente já em fase muito avançada. Pode ocorrer de daquele dia o paciente falar para você que o objetivo dele é correr. Então, a queixa principal dele é correr. Porém, é um paciente que às vezes não faz elevação pélvica para o cuidador trocar uma fralda. Então, eu acho importante a gente também colocar no nosso plano de tratamento os objetivos que vão melhorar até mesmo a qualidade de vida do paciente. Então, isso é importante a gente já colocar na nossa avaliação inicial. Depois, as comorbidades. Além dos diagnósticos, eu acho importante a gente colocar cirurgias que a pessoa já realizou, se tem hipertensão, se tem diabetes, dislipidemia, se é ou já foi fumante. Tudo isso é importante para basear o nosso tratamento. Até mesmo a questão de ansiedade, depressão. Eu gosto sempre de anotar os medicamentos em uso, então os medicamentos que os pacientes tomam e os horários. Isso também é muito importante para quem atende paciente com Parkinson, para a gente saber quando a gente vai estar pegando o período on ou off da medicação, né? E daí já partimos para a questão de funcionalidade. Então, eu acho importante a gente perguntar o que os pacientes estavam fazendo antes de terem, por exemplo, no caso do AVC, antes de ter AVC e o que não faz mais, o que mudou de lá para cá. Por exemplo, antes eu conseguia varrer casa, agora eu não consigo mais. Antes eu conseguia pentear meu cabelo, agora eu não consigo mais. Lembrando, gente, para pacientes que tiveram AVC, por exemplo, é importante a gente colocar o M-corpo acometido, tá? E partimos para avaliação musculoesquelética. Eu acho importante a gente colocar a avaliação do tônus muscular, de acordo com a escala Ashworth modificada. Quem não sabe fazer a avaliação, deixa no comentário, qualquer coisa eu gravo um videozinho para vocês. Qualquer uma das avaliações que eu vou citar aqui.
Quem tem dificuldade em avaliar, se vocês acham interessante gravar um vídeo sobre isso, coloca nos comentários que eu gravo. Então, a gente coloca se tem hipertonia, se o tônus está normal, hipotônico, para a gente ver encurtamentos musculares, deformidades. Eu acho importante notar todas as áreas que podem ter deformidades. E a partir daí nós fazemos uma goniometria para ver amplitude de movimento. Eu gosto de usar o goniômetro manual. Eu vou deixar o link para vocês, quem quiser comprar. Fica mais fácil, né? Quem tem dificuldade também em fazer a avaliação com o goniômetro, me fala, qualquer coisa eu gravo um videozinho. Mas hoje em dia também tem outras formas, como o goniômetro digital. Gente, não deixem de fazer avaliação com o goniômetro, porque isso é muito importante para a gente mostrar até a evolução do paciente. Então, vai ter fases do tratamento que o paciente vai ficar um pouco mais desanimado, desmotivado, e é importante a gente ter resultados na mão para a gente mostrar. E o goniômetro é uma forma fácil. Então, antes você estava fazendo uma abdução de ombro, por exemplo, de 30 graus. Hoje em dia você já está conseguindo fazer de 50 graus. Então, é mais fácil da gente mostrar a evolução do paciente. É importante a gente avaliar a força muscular de todos os principais grupamentos musculares, que também é outra forma da gente mostrar a evolução do paciente. Então, lembrando que vai de 0 a 5. É muito importante a gente avaliar até na posição correta, mas em alguns casos não vai ser possível. Quando não for possível avaliar de acordo com o indicado da posição, eu acho importante a gente anotar também. Então, por exemplo, eu preciso avaliar. Desculpa, vou dar uma pausa. A flexão de cotovelo. Eu tive que avaliar com o paciente deitado. Só escrever lá o grau de força dele e a posição que a gente avaliou. Muito importante avaliar a sensibilidade. Mas é importante nem que seja o básico, gente. A sensibilidade tátil, dolorosa, vibratória e de temperatura. Quem tem aqueles martelinhos de reflexo, na parte de baixo dele já tem um negocinho pra gente avaliar a sensibilidade. Eu não tô com o meu aqui, senão eu mostrava pra vocês. Mas já fica mais fácil, é uma avaliação super rapidinha. Quem tiver dificuldade, qualquer coisa, depois eu gravo um vídeo pra vocês. Reflexos, aproveitando falando do martelinho, eu acho legal também a gente avaliar os principais reflexos. A questão respiratória, que é muito negligenciada por muitas pessoas. Mas, gente, o nosso corpo ele funciona como um todo. Então, avaliar pelo menos o mínimo, a frequência respiratória, saturação, a expansividade pulmonar eu também acho muito legal. E daí nós vamos já para as avaliações funcionais. Então, para avaliação funcional, eu acho importante a gente avaliar para pacientes, por exemplo, que estão ficando em pé. A gente avaliar equilíbrio. Equilíbrio pode ser até mesmo pela escala de Romberg, por exemplo. A marcha eu indico o teste de caminhada de 10 metros, para ver a velocidade da marcha, e o tug test, que é o time de up and go, que avalia mobilidade funcional. Porque a gente não precisa só que o paciente ande, a gente precisa que ele tenha mobilidade de se levantar, de conseguir andar um percurso, virar, voltar e sentar de novo. Então, tug é aqueles testes básicos que a gente usa para todas as pessoas que têm alguma dificuldade de marcha. Eu indico também a escala MIF para avaliar as limitações funcionais. Ela é uma escala que tem a versão grátis, então é uma medida de independência funcional. Ela faz perguntas como, por exemplo, primeiro, né, ela avalia o nível de independência ou dependência dos pacientes. Ela pergunta, por exemplo, dos cuidados pessoais, se é capaz de se alimentar com muita, pouca ou média ajuda, para tomar banho, para se vestir, como está o controle intestinal, fazer transferência, por exemplo, para o chuveiro. Então, tipo aquelas escalas chaves para você mostrar a progressão do tratamento do paciente, porque depois é só você comparar como estava antes, como está depois. Para o membro superior, tem outras escalas, outros instrumentos padronizados, que eu também considero muito importante, principalmente para a gente avaliar a função. Eu vou indicar pelo menos um desses instrumentos para pacientes que já conseguem ter alguns movimentos de membro superior e até de mão, às vezes para a gente ver um pouquinho, avaliar a motricidade fina. Tem o Nine Hole Peg Test,
É um teste super simplesinho, então é daqueles base mesmo. Ele avalia o tempo que a pessoa gasta para passar, acho que 9 pininhos para colocar dentro do buraquinho, depois para tirar. Para pacientes que ainda estão em fase bem inicial de fazer algumas atividades funcionais, como por exemplo, pegar um copo, pentear o cabelo, a gente pode anotar mesmo o que a pessoa já está conseguindo fazer, o que ela não consegue fazer. Isso também serve de dado pra gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês de alguma forma. Quem tem alguma coisa a contribuir, coloca nos comentários, vamos criar nossa comunidade, vamos nos ajudar. O próximo vídeo eu vou falar para vocês de 3 itens que eu considero indispensáveis para o nosso atendimento de fisioterapia neurofuncional pós-AVC, principalmente imediato. Então não perca. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Curte aí para me ajudar, né, gente? Quem tem interesse em continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, se inscreve. Mas não deixe de curtir o vídeo, tá? Muito obrigada, beijinhos e até o próximo vídeo.